O estudo das 10 Sefirot, com o cabalista Dr. Michael. Olá a todos. Estamos a começar uma nova série de conversas, o estudo das 10 Sefirot. Dr. Michael Leitman, olá. Dr. Leitman, olá. Então vamos começar com a primeira lição de hoje, no estudo das 10 Sefirot, com o escrito do grande cabalista Bala Sulam. Isto foi para alunos avançados, apesar de ver que a primeira parte é muito básica, muito fundamental. Os primeiros itens são muito, como dizer, por um lado, para alunos avançados, mas por outro ele dá uma explicação completa acerca da abordagem, ao estudo, da sabedoria da Kabbalah como um todo. Portanto, apenas algumas palavras acerca da estrutura do livro em si mesmo, se puder. Dr. Leitman, o livro do estudo das 10 Sefirot foi escrito por Baal Sulam e é escrito como comentário à árvore da vida do Ari, no qual praticamente toda a fundação da sabedoria da Kabbalah é explicada do início ao fim. O livro Etz Haim, a árvore da vida em si mesmo, não é um livro simples, claro, ainda mais para principiantes, mas Bala Sulam escreveu um comentário e no seu comentário já é possível, de alguma forma, encontrar o seu caminho na sabedoria da Kabbalah dentro dos primeiros anos do seu estudo. Ele escreveu 2 escrutínios. O primeiro é O Pnimi, luz interior. Dr. Leitman, sim, e para além disso, escreveu a introdução ao estudo das 10 Sefirot, um comentário à Árvore da Vida, um livro, a Árvore da Vida, e é assim que é chamado, a Árvore da Vida. Penso que devemos simplesmente começar a ler. Sim, vamos ler o original da Árvore da Vida, e então vamos ler a clarificação de Bala Sulam. Dr. Leitman, sim, vamos começar e ver como avançamos. Então, o livro em si mesmo começa, existe em russo, em inglês, começa com as palavras: saiba que antes dos seres emanados serem emanados, estas são as palavras do Ari, o cabalista do século XVI, e os seres criados, uma luz simples, superior, preenchia toda a realidade e não havia um lugar vazio como o ar, o espaço, e tudo estava preenchido com essa luz simples e sem limites, chamada a luz de Ein Sof. Dr. Leitman, isso é o início da criação. Ou seja, aqui fala de antes da criação em si mesma havia algo interessante, uma substância interessante, chamada a luz superior simples que preenche toda a realidade. E imediatamente aparecem perguntas como o que é a luz simples, que realidade está preenchida, o que aconteceu antes da realidade estar preenchida, o que era em si mesmo. O que é que significa que não havia espaço vazio, mas tudo estava preenchido com essa luz superior? E ele sublinha que não havia lugar vazio como o ar vazio, o espaço, que tudo estava preenchido com essa luz simples e sem limites. E essa luz simples e sem limites, como ele escreve, não tinha uma qualidade, não tinha início ou fim, mas tudo era esta única luz simples chamada a luz sem fim, a luz de Ein Sof. E há muitas perguntas aqui, muitas coisas que é difícil de compreender. Eu preparei algumas perguntas, Dr. Leitman, muito bom. Perguntas é o melhor.
Então, depois do que Harry escreveu, ao escrutínio, o comentário que Bala Sulam escreveu, estas são palavras lindíssimas, mas não é muito claro aquilo que ele diz. Então Bala Sulam começa o seu comentário. Devemos nos lembrar que toda a sabedoria da Kabbalah é fundada em matérias espirituais que não ocupam tempo ou espaço, não estão sujeitas à mudança, ao espaço, e todas as mudanças de que são faladas não implicam que a primeira forma se torne ausente e que é substituída por uma forma diferente. Então a pergunta é: o que é esta realidade espiritual na qual não há tempo, espaço? Onde é que acontece? Como trabalhar com isto? Eu quero que seja muito prático, não filosófico. Uma pessoa escreveu isto. O que é suposto fazermos com isto? Dr. Lightman, o Criador, criou um desejo. E este desejo, e preencheu este desejo com o que deseja. O desejo em si mesmo é chamado lugar, e o que deseja é chamado satisfação. Ou seja, do Criador vêm duas substâncias. A primeira é o lugar, desejo, e a outra é a satisfação. Satisfação é chamado de luz, que satisfaz esse desejo que se sente vazio. E ao estar preenchido com luz, sente-se como satisfeito em plenitude e perfeição. E destas duas substâncias, o lugar e a sua satisfação, consiste toda a criação. E como é que devemos imaginar que acontece, uma vez que acontece agora? Dr. Lightman, o melhor é imaginar que aconteceu uma vez, tal como ele diz, saiba que antes de todas as emanações serem emanadas e os seres criados, havia uma luz superior simples que preenchia toda a realidade. E o que é essa realidade? É esse lugar. E depois ele explica que é o desejo de sentir a luz como uma satisfação. E a luz em si mesmo, a sua qualidade, é preencher o desejo por forma a satisfazê-lo. Então, tudo acontece, sabemos acerca da teoria do Big Bang, antes de tudo. Dr. Lightman, antes da realidade física, antes de aparecer como mundo. E então ele escreve, continua Bala Sulam, o seu escrutínio, que é chamado luz interior, ou Pnimi, em hebraico. É difícil para os iniciantes, pois percebem as matérias por meio de limites corpóreos, de tempo, espaço, mudanças. No entanto, os autores apenas usam como sinais para apontar para as suas raízes superiores. Era muito importante para ele dar-nos esta abordagem correta ao estudo, se puder elaborar. Dr. Lightman, aqui, apesar de tudo, temos que explicar que não estamos a falar de lugar, como no nosso mundo, ou da satisfação desse lugar, como no nosso mundo, apesar de como é a forma como imaginamos para nós mesmos, não podemos escapar destas imagens nossas, mas vamos de alguma forma separar-nos da forma como a imaginamos e vamos contemplar um pouco sobre o que é lugar. Lugar é o desejo criado, que vai ser preenchido por algum tipo de satisfação, ou seja, que esse desejo deseja e é preenchido por ele. Através dele, estas duas substâncias, o desejo e a sua satisfação, são tudo o que existe. Desejo é chamado lugar e o seu preenchimento, sua satisfação, é assim que se chama, satisfação, é luz. E então ele fala acerca das raízes superiores. Os autores tentam usar todas estas palavras sobre as quais lemos por forma a expressar, explicar as raízes superiores, que são raízes superiores, inferiores.
Dr. Leitman, acontece que precisamos compreender que estes estados que os cabalistas descrevem para nós, eles sentem-no porque alcançaram uma nova capacidade de sentir. E, portanto, é assim que nos falam das coisas, para estarem mais próximos possível de nós, para que sejamos capazes de envisionar ou imaginar estas retratações, substâncias, objetos. São coisas que não podemos imaginar de forma alguma. Simplesmente não podemos, mas em alguma parte existe um desejo, e este desejo está preenchido com aquilo que deseja, e este estado de desejo e do seu preenchimento, juntos, são chamados um mundo superior. Ou seja, aquilo que existe como a primeira fase da criação. Ele continua, escreve, por esta razão vou fazer um esforço para dar a todas as palavras a sua identidade espiritual, separada do espaço, tempo e mudança. E está nas mãos do leitor memorizar o significado destas palavras aprofundadamente, pois é impossível repeti-lo cada vez. E, portanto, decide o que escreve, também escreve um dicionário com perguntas e respostas, onde ele diz que temos que memorizar todos estes significados, o que é luz, o que é desejo, porque ele não pode voltar a isso de cada vez. Dr. Leitman, acontece que, bem, não há forma de nós pegarmos numa pessoa, talvez a mais sábia, quem seja, não importa qual o critério que possui, e explicar-lhe o que é um mundo superior, um mundo da eternidade, a luz, ser preenchido por luz, é impossível. Para isso a pessoa precisa de alcançar isso, depois de trabalhar sobre ele mesmo por um período estendido de tempo, e portanto os cabalistas escreveram primeiro, e por isto é que isto parece tão pouco claro, porque é difícil de compreender, não temos nada a que nos agarrar. E enquanto lemos a pessoa que estuda a sabedoria da Kabbalah, esta luz superior que foi criada é praticamente desejo. O desejo, de forma gradual, começa a sentir de que é que isto se trata. Como resultado de estudar a sabedoria da Kabbalah, qualquer um que estuda a sabedoria da Kabbalah, como resultado da luz que opera nele, como resultado do estudo, começa gradualmente a imaginar mais e mais o que é o lugar, o que são todas estas coisas de que falamos, o que na verdade o grande cabalista Ari quer dizer-nos, quer passar para nós. Então, se entendi corretamente, há uma nova abordagem inventada pelo Ari aqui, continuada por Bala Sulam, ou seja, quando eles escreveram acerca de toda a estrutura da criação, no potencial em que existe, para eles era realidade, porque eles a realizaram, mas ao primeiro está em potencial, raízes superiores, e quando começamos a ler corretamente estes textos, com a intenção correta, a abordagem correta ao estudo, então há alguns componentes aqui e julgamos essas forças que estão imbuídas nestes estados, não nas letras em si mesmas, mas nestes estados, e dessa forma o livro opera em nós, e esta é a abordagem ao estudo. Dr. Leitman, exatamente. E então ele pede-nos para memorizar, estudar, memorizar e voltar a cada vez a estas definições, portanto temos que estudar e memorizá-las. Dr. Leitman, sim. E é por isso que Bala Sulam colocou um dicionário para cada parte do estudo das 10 Sefirot. Temos que usar este dicionário de cada vez e lembrar-nos qual é a definição correta que o cabalista apresenta.
E isso é provavelmente a razão pela qual a sabedoria da Kabbalah estava oculta, porque não havia uma chave, uma abordagem, até que foi reescrita e Bala Sulam explica a sabedoria da Kabbalah. Dr. Lightman, sim, antes do Ari, a sabedoria da Kabbalah estava oculta. A começar com o Ari, os cabalistas que estudavam começaram a aparecer com diferentes comentários, e de alguma forma a sabedoria da Kabbalah começa a ser ouvida no mundo. E a começar com Bala Sulam, ou seja, passaram 400, 500 anos entre o Ari e Bala Sulam, e nesse tempo, claro, aconteceram muitas coisas, mas na verdade, a única coisa que foi realmente capaz de revelar o que o Ari escreveu, foi por forma a revelar o Ari, foi Bala Sulam. Falamos de como a alma do Ari foi impregnada nele, e isto é como ele foi capaz de escrever um comentário aos trabalhos do Ari. Ok, ele continua e escreve, como que decifra o que o Ari escreveu. Ele diz que saiba que antes, ele diz, saiba que antes dos seres emanados serem emanados e os seres criados criados, a luz superior que preenchia toda a realidade, e ele explica que tudo o que está escrito na sabedoria da Kabbalah não está a falar da essência do Criador de todo, mas apenas da luz que advém dele. Qual é a diferença entre estas duas? Dr. Lightman, bem, o Criador é a origem, e o que advém dele é a luz, chamada luz. E como é que uma pessoa compreende isto? Dr. Lightman, bem, o homem pode compreender a luz, ou seja, não é a nossa luz física, é um tipo de emanação que advém do Criador. E quando uma pessoa começa a ler, então a influência da luz na pessoa gradualmente torna a pessoa semelhante ao Criador. A luz cria uma energia especial, uma qualidade especial, em que quem quer que cause essa influência se torna semelhante ao Criador. E é expressa com o Dr. Lightman as qualidades do homem, que de repente ele sente como muda, como vê o mundo que o rodeia, o mundo superior. O que são estas qualidades? Dr. Lightman, as qualidades que o homem recebe da influência da luz superior são as qualidades da doação e amor. Então, de repente, a pessoa ama toda a gente. Não é de repente, é gradual, mas começa gradualmente a amar toda a gente. Dr. Lightman, sim. Começa a sentir toda a criação, tudo, incluindo tudo à nossa volta, começa a senti-lo como pertencendo a isso tudo. Porque a luz que opera e cria tudo isto é uma. E, portanto, o homem que alcança esta luz superior, alcança tudo como uma unidade criada pela luz. E as outras pessoas, Dr. Lightman, antes de mais para com a luz, a origem, o Criador. Então, quando a pessoa estuda este livro, que vamos estudar, no final, esta qualidade de amor para com o Criador vai aparecer na pessoa, Dr. Lightman, possivelmente, é como é suposto ser, mas não imediatamente. Temos tempo, mas ele escreve que não há tempo. E então ele diz que esta luz preenche toda a realidade e começa a explicar. É perplexo, pois fala do tempo antes dos mundos serem criados. E, portanto, que realidade existe aqui que a luz superior preencheu? Acontece que todas as palavras, todos os mundos, almas que existem, que estão destinados a ser criados com todos os seus incidentes até ao final da correção, estão todos incluídos em Ein Sof, no ilimitado, em toda a sua medida, em toda a sua totalidade. Dr. Lightman, a luz superior que preenche a realidade, contém nela toda a informação acerca daquilo que foi, é e vai ser. E, portanto, é tudo gradualmente
revelado perante nós, e isto é o que chamamos o nosso mundo. E, no geral, no início da criação, tudo está preenchido com esta luz única e uniforme. Ou seja, a medida completa e total da emanação do Criador para com os seus seres criados. Então existe algum tipo de pensamento da criação em que tudo está imbuído? Dr. Lightman, sim. Mesmo o estado final, Dr. Lightman, absolutamente tudo. Tudo. Então tudo é determinado, não há liberdade de escolha. Se tudo já está contido, Dr. Lightman, e quem é que lhe disse que existe livre-arbítrio? Na verdade, ninguém. Dr. Lightman, então viva a sua vida dessa forma. Com calma, liberdade. Precisamos de escrutinar todos estes assuntos. E então, a capacidade de compreender se a escolha está lá, se não está lá, se vai aparecer em nós o que é tempo, lugar, etc. E então ele diz, e portanto há dois rudimentos que devemos discernir na realidade perante nós. São fixos e existem em Sof, com a sua medida e glória total. São organizados e concatenaram e são renovados perante nós após a primeira restrição e os 5 mundos, etc, etc. Dr. Leitman, ou seja, significa que quando a luz superior preencheu tudo, que é o estado inicial da criação, não havia tempo, espaço, carência, movimento, mas como ele escreve, era uma luz infinita, sem limites, não tinha início nem fim, preenchia tudo. E que carência estamos a falar aqui? Dr. Lightman, a carência ainda não existe. Mas uma vez que a criação deseja para os seres criados, para além dele, que existam, para isso, eles vão de alguma forma mudar a sua... E, portanto, foi criada a carência. E apareceu o estado no qual a luz começa a desaparecer, deixando um certo espaço vazio à sua volta. E esse espaço vazio é chamado desejo, ou seres criados, ou criação. Então ele descreve aqui 4 fases, a última já sendo chamada de criação, e por criação ele significa um lugar ou um desejo no qual não existe luz. Dr. Lightman, sim. Sim, é como é. Um desejo que se sente apenas a si mesmo. Apenas a si mesmo. Este é o estado inicial da criação. Podemos dizer que somos parte desse desejo, Dr. Lightman, sim. E é por isso que nos sentimos apenas a nós mesmos e não sentimos os outros como resultado disso, Dr. Lightman, sim. E depois ele fala que não havia espaço vazio e na forma de ar vazio, mas há 2 categorias. Há a luz de Rohman e a luz de Hassadim. O que é isso? Dr. Lightman, a luz aparece nas suas 2 emanações principais. A primeira é a luz de Rohman, que é uma luz que preenche a criação de acordo com o desejo fundamental inicial, o desejo de receber prazer, que existe em toda a criação. Esse desejo é dado aos seres criados para começar do Criador ele mesmo. E então os seres criados escolhem e também desejam ser preenchidos por uma luz especial chamada a luz da Hassadim, que é a luz da doação, a luz do amor para com o Criador, a luz da doação, a luz da equivalência de forma com o Criador. E então ele diz que não houve início nem fim. Como exatamente não havia tempo,
Ou seja, nada mudou. E quando apareceu o desejo, apareceu o tempo? Dr. Leitman, ainda não. Ainda não. Para isso, precisa o desejo começar-se a sentir assim mesmo, num certo estado. E estes estados do desejo vão começar a mudar e vão dar ao desejo algum tipo de qualidade em si mesmas para que o desejo seja capaz de diferenciar um estado do outro. E então vai aparecer um estado de mudança de um nível para o outro, vai aparecer, e isso caracteriza tempo. Quando é que o tempo aparece? Dr. Leitman, bem, é quando o desejo começa a sentir que sobre ele há certas mudanças que acontecem nele, para com ele. Mudanças no desejo são caracterizadas como tempo, ou seja, se não houver mudanças, não sentimos o tempo. Então é uma sensação subjetiva dentro de cada um de nós? Dr. Leitman, sim, claro. Então podemos dizer que o tempo é uma mudança de estados? Dr. Leitman, sim. E no nosso mundo físico? Dr. Leitman, se não houvesse mudança, não sentiríamos o tempo. Então podemos dizer que não existe tempo na espiritualidade, mas há mudança de estados? Dr. Leitman, sim. E no nosso mundo, sentimos que sim, que há tempo. Mesmo o nosso estado, Dr. Leitman, é porque nós existimos, porque o nosso organismo existe e movimenta-se o tempo todo, internamente, externamente, influencia, é influenciado e sentimos todas estas mudanças como as fronteiras de tempo no qual existimos. Então, na espiritualidade, se não realizarmos ações por nós próprios de forma consciente, então o nosso estado não muda e, portanto, diz que não existe tempo. E no nosso mundo físico, não importa, vamos dormir, fazemos algo, não fazemos, de uma forma ou de outra, acontecem mudanças, que é chamado de forma instintiva automaticamente, e, portanto, há tempo e há ascensos no nosso organismo como tempo. Dr. Leitman, sim, porque as mudanças ocorrem de forma inconsciente. Dr. Leitman, sim, verdade. Muito bem, já estamos a terminar. Então, o que é o infinito? Ele explica mais tarde acerca do infinito. Sem fim. Dr. Leitman, algo que não tem fim, é algo que existe no tempo, lugar, dependendo de que tipo de definições é que estamos a usar aqui. O infinito é aquilo que não tem fim, na verdade. É infinito. Se quisermos falar acerca de algo, acerca de algum processo que não tem fim, então chame-lhe infinito. E porque é um tipo de categoria que no nosso mundo é difícil de compreender, Dr. Leitner, porque é em relação a nós. Mas, na verdade, o que é o infinito na sabedoria da Kabbalah desenvolve-se como a qualidade do Criador, pois Ele é infinito. E no nosso mundo, claro que tal coisa não existe. Porque estudar a sabedoria da Kabbalah, enquanto ainda vivemos neste mundo, começando a sentir um mundo superior, entrar nele, começar a sentir os seus limites e, portanto, o nosso mundo, para a pessoa que estuda a sabedoria da Kabbalah, vem de uma forma muito limitada, pequena, eu diria mesmo ignóbil. E a luz superior para essa pessoa transforma-se um mundo do infinito, mas não em si mesmo, porque tem os mundos, os níveis, etc. E por causa disso, mas porque leva ao estado de infinito. Muito bem, então, como conclusão, o que aconselharia nesta primeira parte do estudo das 10 Sefirot, que é a primeira vez que falamos sobre estas coisas, em russo, o que é que aconselharia como preparar-nos para a próxima lição? Lemos apenas um item da árvore da vida e alguns itens que explicam o que está escrito ali por Bala Sulam. Dr. Leitman, penso que é assim que vamos seguir. Mas como fazemos? Para os estudantes lê-lo novamente? Dr. Leitman, claro, penso que é necessário lê-lo várias vezes, tentar compreendê-lo de alguma forma, absorvê-lo.
senti-lo e é assim que vamos avançar. E já agora, este livro em russo, Estudo das 10 Sefirot, para além do Ari e Baba Sulam, tem também as suas explicações, dadas há algum tempo, há 15, 20 anos, portanto, tudo o que falamos pode também ler lá. Muito bem, muito obrigada.